Graça e paz do Senhor Jesus. A vinda do Filho do Homem. Vamos para Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, 5, 11, 12, 13 e 14. O que diz? Então disse o Senhor: a meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o seu desígnio. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o seu ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Até aqui já está bom. Agora vamos para Mateus, no capítulo 24, do verso 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Você percebe? Aqui Jesus está fazendo uma comparação entre a sua segunda vinda neste mundo e o evento do dilúvio. Como o dilúvio chegou de forma inesperada, assim também ele, o Senhor Jesus, virá. Eu fico imaginando a experiência de Noé, o homem que pela fé andava com Deus, e recebeu de Deus a missão de fazer uma grande barco para a salvação de todos aqueles que acreditavam na palavra de Deus, que viria o dilúvio, e somente os que estivessem dentro daquela grande embarcação, a arca, se salvariam. Quanto tempo Noé trabalhou incansavelmente na construção daquele grande barco. Imagina quantas pessoas, além dos filhos, da esposa, das noras, quantas pessoas fora da família de Noé também ajudaram na construção da arca, daquela grande arca. Mas, lamentavelmente, quando o dilúvio chegou, somente Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras, estavam do lado de dentro da arca. Todos os homens que trabalharam na construção da arca com Noé, que certamente ouviram e conheceram a respeito do dilúvio que viria, quem sabe até no princípio acreditaram na mensagem, mas com o tempo foram descrendo, sendo levado pela dúvida, pela incredulidade. E quando o dilúvio chegou, ficaram do lado de fora e todos morreram, todos se perderam. Jesus disse: fiquem atentos, assim como foi nos dias do dilúvio. As pessoas viviam na vida delas normalmente
ignoravam aquilo que estava para acontecer, incrédulos. E em relação àquilo que Deus disse que haveria de acontecer. Até que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu fico pensando nos que ajudaram na construção da arca. Quando começou a cair a chuva do dilúvio, quem sabe seus filhos disseram: pai, vai, corre, bate na arca, chama por Noé. Ele conhece você? Vai ajudar? Você ajudou na construção da arca e ele vai abrir a porta para você. E ele foi. Só que Noé não podia abrir a porta da arca, porque foi fechada por Deus. Em Apocalipse 3, no verso 7 e 8, diz que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir uma porta. O tempo de eu e você entrar pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, é hoje, agora. Porque quando no santuário celestial Jesus disser assim, está feito, então a obra está concluída. A porta está fechada. Fique atento, vigilante, preparado. Não se deixe levar pela incredulidade, pelo mundo, pelo espírito que domina o mundo. Mas que o Espírito Santo habite em seu coração. E prepare você, porque o Senhor virá. E quando Ele se manifestar, estaremos do lado de dentro da arca. Estaremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A salvação é hoje. O tempo oportuno é hoje. Hoje a porta está aberta. Você tem recebido a mensagem? O que tem feito com ela? Tome cuidado, seja vigilante, se prepara. Porque aqui Jesus fez a comparação. Como no dia do dilúvio, que ninguém deu ouvido, que ninguém se importou, ficaram envolvidos com as coisas do mundo, com a maldade, e não perceberam, pois Noé entrou na arca com sua família e Deus fechou a porta. E por mais que gritavam, por mais que batiam na arca para ele abrir, ele não poderia abrir. Porque que Deus fecha, só Ele abre. E que Deus abre, só Ele pode fechar. Hoje, a porta da salvação está aberta para mim e para você. Hoje é dia de salvação. Não espere Jesus chegar para depois preparar, porque não há tempo. Ficarão do lado de fora e todos perecerão. Que o Espírito Santo possa habitar no seu coração, te preparar e vigia. Prepare-se para que esteja dentro da arca. Para que quando chegar o momento de Jesus dizer, está pronto, está concluída a obra, você está pronto para a eternidade. Vamos orar? Bondoso Pai, entendemos que, como no dia do dilúvio, você anunciou a mensagem, enviando um mensageiro para que se preparasse que viria o dilúvio. E as pessoas deixaram se envolver pelas coisas do mundo, não acreditando, tendo dúvida, envolvido com o mundanismo, ficaram fora da arca.
Pois peço hoje que o Senhor nos ajude a nos preparar e ser vigilante, estar pronto para quando o Senhor fechar a porta da graça, nós podemos estar do lado de dentro, para toda a eternidade com o Senhor. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que querem, pode deixar nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.